Queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Uma alegria muito grande envolve os nossos corações nesta manhã. Porque nós temos aprendido que uma das coisas mais gratificantes, além daquilo que o nosso querido mundo nos trouxe, é aquele momento em que nós estreitamos a amizade. Porque entendemos que fica muito difícil realizar qualquer coisa sem essa permuta vibracional que transforma a própria amizade no encadeamento normal de fraternidade, em que cada um de nós vai tomando o seu espaço e nós vamos nos conjugando nas áreas do trabalho e vamos começando a nos despertar para as realidades profundas da própria vida. A vida sem o esforço, sem o campo operacional, como já ouvimos aqui hoje, ela se torna insípida, ela se torna cansativa. Uma das coisas mais complexas que existem é nós ficarmos sem saber o que fazer. E quando o nosso campo mental está desocupado de ideais, de linhas operacionais da misericórdia superior em Deus, vem apresentando a todos nós, indistintamente, quase sempre os valores menos felizes tomam conta de nosso espaço íntimo e nós ficamos a um passo, praticamente, dos nossos desregramentos, das nossas posturas infelizes. Estamos hoje participando no atendimento de um compromisso que já vem de algum tempo, né, Nuru? E numa hora adequada, tudo está certo. Tudo está perfeitamente enquadrado nos ditames da bondade superior em Deus. E hoje a alegria é redobrada, porque estamos vendo alguma coisa aqui, com carinho, alguma coisa, que define projeções de trabalho, projeções de ideal, projeções de valorização da própria vida, a começar da nossa, a estender-se na valorização e no respeito à vida do semelhante. E quando nós falamos em vida, nós nos lembramos do próprio Evangelho, quando Jesus, afiançado, e João registrou no capítulo 10º, versículo 10º do seu Evangelho. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é aquela vida naquele sabor exclusivamente de existir-se. Ainda ontem, num comentário, nós nos lembrávamos desse pormenor. Existir, tudo existe. A pedra existe, o vegetal existe, o animal existe, a montanha existe, o rio existe, os seres existem. Mas quando nós começamos a laborar em termos de valorização do próprio ato de existir com consciência, que os reinos inferiores não a possuem ainda, nós entramos no que nós chamamos vida. Que segundo o nosso querido Emmanuel, que foi tão evidenciado aqui hoje, representa a vida, a experiência digna da imortalidade. Não são todos espíritas que estão aqui presentes, mas somos todos indistintamente companheiros que nos unimos sob a tutela da grandeza e bondade de Deus e a orientação de Jesus a despertar na intimidade esta própria grandeza no aproveitamento dos fatos, das experiências e das circunstâncias de modo digno,
a fim de que o nosso ato de existir seja vida em abundância, como a mensagem do Evangelho nos propõe. Em todos os tempos, nós temos tido a oportunidade, quando a consciência se abriu lá atrás, mediante a manifestação do pensamento contínuo, engrandecendo a inteligência e abrindo os padrões da própria razão, nós temos tido oportunidade não apenas de usufruir da vida, mas de coparticipar das próprias decisões que interessam a vida, desde nosso âmbito pessoal ao plano dos grupos menores, maiores e até mesmo, quem sabe, de nações. Com uma grandeza superior na parte dos nossos benfeitores maiores, o próprio planeta tem administrado a sua caminhada pela ação amiga, inteligente, afetiva e de muito amor daqueles que dirigem os nossos passos em nome da bondade de Deus. Desde que a inteligência se abre, Jesus, como nosso governador espiritual, vinculado estreitadamente com o próprio Criador, vem nos oferecendo recursos no plano educacional. Porque já é tempo, depois de tantos séculos vivenciados, depois de tantos orientadores que têm chegado ao nosso campo de ação, desde a China milenar, da Índia, da Pérsia, do Egito, em todos os tempos nós estamos sendo visitados por esses amigos do plano maior. Em nome de Jesus eles aportam, ensinando-nos valores simples de uma conduta reta de vida. Por quê? Porque é da vontade superior para que a vida em abundância chegue. E vida em abundância não é entrar num celeiro e ficar lá dentro usufruindo das benesses, das facilidades. A vida é abundante quando nós começamos a sentir e pensar assim: meu Deus, seria tão bom que eu tivesse um dia de 48 horas. Não por fanatismo, não por desequilíbrio no campo das emoções, mas é porque o nosso espaço está começando a ser preenchido. E não é mais um preenchimento no interesse pessoal ou no serviço dos outros para nós. É o preenchimento digno das oportunidades e que nós já começamos a notar que não há amor, não há felicidade sem que nós vibremos com os interesses do próximo. Ele também tem direitos. Ele também deve usufruir. É evidente que eu tenho um compromisso diante de Deus com o meu aproveitamento de vida de modo digno. Mas eu tenho que levar em conta que, da mesma forma que quando um familiar meu se recolhe a um tratamento no hospital e eu fico alterado, apreensivo, tenho que diligenciar providências, chega um momento, como de certa feita Emmanuel falou com Chico, quando ele visitava um familiar no hospital psiquiátrico, e ele ficou em pranto. Por que você nunca preocupou com os outros que estão aqui há tanto tempo? O Chico, o irmão falou para ele. E nós temos os exemplos, a doação integral. Isso foi registrado, talvez, nem tanto pelo Chico, mas para que ficasse registrado, para que nós analisássemos isso. Então nós vamos notando que a nossa postura no campo religioso, em qualquer que seja a área em que nós estamos militando, é um aprendizado nosso de vibrar, de refletir o pensamento de Deus junto daqueles com quem nós convivemos.
Eu vou contar uma coisa para vocês com muito carinho e respeito. E calmamente, para que não fique mal entendido. O Pai de misericórdia que nos tutela, que nos dirige, que nos socorre, cuja misericórdia se estende nos infinitos do universo, ele não tem um papel operacional direto nos ambientes do próprio universo. Ele é o supridor de amor. O Pai supre de recursos, nos supre de ar para que a gente respira, garante que meu organismo funcione. Mas quando alguém pede a Deus, na intimidade da prece, em um momento difícil, ele diz assim, aquele companheiro carente: Senhor, socorre-me. Mas não nos conta que tenha que vir Deus e falar: você me chamou? Chega no coração. Não é assim sempre? Bate o telefone. E ele diz assim: Deus te enviou. Não é assim que funciona? E acontece que nós vivemos, existimos, indiferentes, e não nos aproveitamos dessa chance. Como aquela criatura que estende o pensamento divino no atendimento aos que são, aos que necessitam. A doutrina espírita nos propõe algo da maior transcendência relativamente à caridade. A definir mesmo fora da caridade a nossa salvação, inspirado o codificador da doutrina espírita, numa colocação de Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 12. Onde esse extraordinário benfeitor do século XVII definia-se: a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. Não é privilégio de uma terra sofrida, de um Brasil ainda cheio de necessidade. A caridade é componente presente no universo, em todos os mundos. Porque a caridade não se reveste mais de acidentes do dia a dia nosso. Ah, hoje eu vou visitar um hospital. Isso é a caridade acidental. Porque a legítima é aquela que qualquer ato, qualquer movimento, qualquer atividade, no almoço, na janta, no deitar-se, eu faço: Senhor, me abençoe e ajuda os que estão na via pública sem repouso, que eles encontram o abrigo. E às vezes é nesta oportunidade que um coração acaba chegando aqui, nesta casa de Bezerra de Menezes, através de alguém que orou e ajudou uma criatura no seu plano de discernimento. O Evangelho de Jesus é uma soma ilimitada de componentes orientadores para que nós consigamos atingir este mecanismo de vida sadia, de vida valorizada em cada instante. Porque quem tem aprendido a amar, ainda que seja em parcelas mínimas, sabe que o amor, transubstanciado em caridade na sua dinâmica, no seu movimento, ele pode ser útil até durante o sono, porque explica a realidade. Todo mundo que ora, todo mundo que opera sobre a tutela da divindade sabe que ele é um espírito mortal. Então, quantas vezes nós viemos abrir as condições necessárias a nós operarmos? E o Evangelho, então, em cada texto, seja no ensinamento direto, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, seja numa parábola, como que nós vamos falar alguma coisinha do filho pródigo, que é o nosso compromisso aqui hoje,
ou do bom samaritano, cheio num campo de um relato profético, tira um fato comum que o evangelista narra, e quem te olha assim não tem nada, mas tem. Porque é preciso tirar da letra o espírito que vivifica, tirar da letra a essência que dá vida, plena, consciente, ou seja, num fato extraordinário. E o Evangelho apresenta vários, como as bodas de Caná, a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães. Em todo o Evangelho emerge, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, mensagens suaves para os corações. Nós estamos falando para um grupo grande aqui. Os templos de todas as frentes religiosas estão trabalhando a mensagem de Jesus desde que sob a expressão do cristianismo. Mas nós costumamos dizer, meu querido Núbio, que a educação faz de pessoa a pessoa. Nós não podemos pensar em evangelizar massa se não informá-la. Porque cada um de nós tem que dar o seu recado pessoalmente. É da grande multidão que saíam o necessitado e procurava Jesus. A multidão recebeu ajuda, recebeu bênçãos, emissões suaves da misericórdia, sim. Mas nós estamos falando de um Jesus que dá vida. Eu não tenho que mudar de profissão, se ela for digna também. É nela que eu opero 24 horas por dia, no momento do trabalho e no momento que o descanso, com o prolongamento desse próprio trabalho, me é otorgado. Então nós vamos observar que o recado da misericórdia de Jesus no Evangelho, para cada um de nós distinto. Estará fazendo bem hoje quem está abraçando um coração querido, e dizendo assim, seja feliz com a felicidade. Pode estar sendo feliz quem tira uma nota de R$1 para uma criatura comprar um pão e alimentar-se. Como pode estar fazendo a mesma caridade quem está dando um copo d'água para quem bate e pega e não um copo d'água. Desde que essas atitudes sejam autênticas. Porque tem alguém que tira R$1 e entrega e fala assim, todo dia está na minha porta. Então o que é? Esse cumpriu um mecanismo de vida, não a vida por excelência. Para que ele possa ter a linha interativa. Seria o caso de colocar os queridos companheiros que estão aqui, abrigados aqui, albergados aqui, e nós passávamos de desdém aí fora, olhando para a cadeira, quem está aí hoje? Não é assim, estão observando. Porque é um circuito de amor, um circuito de respeito. A escolha de vida, nós é que normalmente temos feito no usufruto do chamado livre-arbítrio. A parábola do filho pródigo está registrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A história nos diz mais ou menos assim, que um homem tinha 2 filhos. Era proprietário de uma fazenda, de bens, que a fazenda aqui significa mais isso, e naturalmente o pai, em tese, trabalha em função dos filhos. E o filho mais novo pediu ao seu pai que lhe desse antecipadamente a parte da fazenda que lhe cabia, ou a parte da herança que lhe era reservada. O pai, naturalmente, atende à reivindicação do filho. E o filho toma a sua parte e se encaminha para a grande luta no campo da sua experiência. Parte para uma terra distante,
E chegando lá nesta terra, ele foi visitado pela insensatez, pelo descuido, pela invigilância, e dilapidou totalmente a sua fortuna, os seus recursos. E lá, nessa terra distante, tendo gasto tudo de modo inconsequente, com as viciações, com as meretrizes, com uma vida totalmente inadequada, a terra para onde ele se dirigira foi visitada por uma fome, por necessidades muito amplas. E ele começou a sentir necessidade. Chegou mesmo a procurar cidadãos daquela terra para socorrê-lo. E encontra um que lhe deu condições de trabalhar numa área para apacentar porcos, auxiliar na criação dos sonhos. E de tal modo chegou a dificuldade e a falta de recursos de subsistência, que ele se sentiu levado quase a ter que ingerir as porções devidas aos porcos. A definir para quem tem estudado o Evangelho, que entrar na linha de relação de uma alimentação de suínos representava o quê? Quase que uma linha de interação vibracional nas faixas inferiores da própria existência. Porque já Jesus definira que nós não dessemos as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. E esse filho, chamado filho pródigo, ficou numa situação acentuadamente complexa. Mas aconteceu um fato da maior transcendência. Ele caiu na real. Diz o Evangelho, Lucas, no capítulo 15, já mencionado, a partir do versículo 17, que ele, tornando em si, a gente lê a parábola e sai comentando e analisando, mas o Evangelho de Jesus define, e o Núbio falou isso aqui hoje. Lê-se uma página do Caminho, Verdade e Vida, é isso? Ou de Pão Nosso, ou de outros com palavra de vida eterna, e outros que comentam o Evangelho, e vamos notar que cada palavra tem o seu sentido próprio. Cada palavra tem o seu sentido próprio, observada naturalmente a sua expressão, ou observado o seu sentido no texto. Tornando em si, é uma expressão que nós temos que trazer lá de trás, de 2 milênios, com Jesus, contando a parábola, para os dias que passam. Ou será que nós não estamos também em momentos difíceis às vezes? Não temos vivido isso também? Às vezes até por inconsequência. Para quem tem conhecimento espiritista sabe que isso é uma constante no ramerrão das reencarnações. Porque dentro de uma linha natural de causas e efeitos, nós vamos aprendendo que a felicidade é muito mais efeito que causa. Porque ela é decorrente de o que eu tenho feito na vida. Porque eu não posso admitir, como filho de Deus, que a sabedoria, que quem está hoje lutando para abrigar um companheiro do sereno e alimentá-lo, vai vir na próxima reencarnação para ficar marginalizado na rua. Eu não posso admitir, porque nós temos uma inteligência para deduzir. Estamos sendo extremistas? É da lei. É da lei. E lei é lei. Os códigos humanos estão se aproximando cada vez mais de uma codificação divina, pelo avanço da nossa cultura. Então nós não podemos admitir que uma criatura que evangeliza o coração para que ele não se perca nas engrenagens difíceis do mundo, venha amanhã
desguarnecidos numa proteção educacional. Não vem. Ou quem administra o seu dinheiro hoje, seja pequeno ou seja maior, de modo digno, que vai ter que mendigar amanhã. Isso não vai existir. E o Evangelho é que endossa isso, para cada um segundo as suas obras. Mas nós encaixamos isso religiosamente. Eu tenho o céu garantido, porque eu dei ajuda aqui. E céu é parasitarismo. Céu é ficar à toa. Porque não vai ter serviço para nós lá, porque eu sei fazer na minha área ainda inferior. Deixa que os anjos laboram lá, administrando os mundos. Então nós vamos observar que a nossa adesão à vida por excelência é uma adesão à vida interativa. Em que eu estou sendo claro e lógico no trabalho que eu estou exercendo na minha profissão. Eu estou sendo justo e melhor aproveitador no sentido positivo do aproveitar as condições que a vida oferece no fim de semana, como acontece aqui hoje, de modo digno. Então nós vamos observar que lá atrás Jesus contava, tornando em si. É preciso que saibamos fazer isso. Nós temos muitos aqui presentes hoje, inclusive os queridos companheiros abrigados com tanto carinho aqui, que às vezes tem que fazer isso. Né? Quando se lê a página do Evangelho pela manhã, quem sabe ele está meditando, está tornando em si. Meu Deus, será esta? E nós ouvimos tanto de trabalho aqui da palavra do querido Lúcio. Será esta? Quem sabe é o momento, ao tornar-se em si, de ele começar a pensar. Então o filho pródigo, tornando em si mesmo, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Ou quantos trabalhadores da fazenda dele lá comem pão em abundância? E eu aqui estou com fome. Fé raciocinada. A gente entende o maior analisando a engrenagem do menor. Porque existe coerência no universo. Sabe por que as autoridades do desenvolvimento científico do mundo colocaram na Lua um astronauta? Eles conheciam o caminho? Não. Analisaram o que acontece dentro das leis, que acontece com um inseto, com um verme na terra, que acontece com o pássaro, com o animal, com o cão, ou as leis como percorrem, que uma água está em cima e desce, não sobe sem que haja um processo mecânico implementado. Então é por aí que nós vamos levar o homem à lua. E levaram, porque há coerência no universo. Então eu tenho que analisar a minha vida pelo mínimo que eu já conheço. Esses são os inteligentes. E eu não misturo inteligente com intelectualizado. Porque tem muito intelectualizado pondo fogo no mundo. E muito intelectualizado pregando materialismo. O inteligente é aquele que às vezes não sabe nem assinar o nome. E fala cada coisa com a gente e fica ouvindo. Esse pensa. Não teve a felicidade de instruir-se. Mas a inteligência dele é fabulosa. Fabulosa. De certa feita, um companheiro simples frequentando a nossa reunião, sem nenhuma instrução, além daquele mínimo. A gente apresentava um estudo de evolução e falamos assim, que nós temos que percorrer a vida na direção do futuro com equilíbrio e segurança. Devemos olhar o passado rapidamente para não cairmos novamente nas teias do passado. E ele pediu a palavra e falou assim: senhor, nós podemos comparar isso a um espelho de carro, o retrovisor? A gente olha rápido para ver como é que está a barra. É isso mesmo. Porque se olhar demais, a gente bate no foco. Esse é inteligente. Não tinha cultura.
E eu falei, meu Deus, pensei na hora, isso é sintonia. Isso é saber conjugar fatos. Então vamos ter em conta esses ângulos. Então ele concluiu, né, para ele próprio: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha o que ele declara: levantar-me-ei. Verbo no passado ou no futuro? Futuro. Levantar-me-ei. Ele podia ter dito assim: eu vou pedir para alguém me levantar. Não é isso não. Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei. Quantos verbos? 3. Chama-se isto planejamento. Quem te acha que quem faz planejamento são só os empresários. Quem quiser evoluir com Jesus tem que planejar. Tem que analisar. Com Jesus, que é a sabedoria por excelência refletida do Criador, é coisa séria. Porque nós lidamos com estruturas que projetam para o infinito. Não é uma cultura passageira, ou uma informação técnica para saber como é que eu lido com essa máquina que amanhã está sendo substituída. Não é por aí. A questão que interessa a linha espiritual da individualidade tem que ter planejamento. Levantar-me, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Ele pensou: o que eu vou dizer com naturalidade e simplicidade? E registra mais o Evangelho. Pai, pequei contra ti. Ou melhor, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu e perante ti. Reconhecendo o quê? Seu erro. Não é gostoso quando alguém se penitencia perante ele próprio e confessa: realmente eu errei. E quem erra pode ter atenuantes, como pode ter até agravantes, por inépcia da parte dele, por desinteresse ou descuidado dele. Mas ele pode ter atenuantes. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso não se dá pelo dir-lhe-ei da boca para fora para nós hoje aqui não. Porque nós que estamos nos reunindo aqui, quem sabe estamos saindo dessa situação complexa toda do filho pródigo. Pelas falhas cometidas, pelos deslizes, pela indiferença, pela incapacidade de perseverar, pela dificuldade de discernir. Então, parece simples, né? Pequei contra o céu e perante ti. Por que Jesus não falou assim? Pequei contra o céu e contra ti. Não podia ter dito isso? Não teria sabedoria, não ia falar uma bobagem dessa. Mas olha que bobagem é essa que está falando aí. Vamos tentar explicar. O pecar contra o céu é o céu que está onde? O que é isso aqui? É consciência? Onde é que está registrada a lei de Deus, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos? A lei está registrada na consciência. Porque entram vidas e surgem vidas. O que eu aprendi lá atrás, eu guardo no campo ético da minha formação intrínseca. Acho que eu falei complicado, não sei se todo mundo entendeu. Formação que eu trago de Deus. Porque a genética materialista não faz disso não. O pai pode querer, com toda a sua sabedoria, querer que o seu filho seja um sábio. E às vezes nasce uma criatura de mente abortada. Porque isso não é de competência da genética humana. É resultante de uma organização, de uma assimilação de componentes apropriados pela luta que nós desenvolvemos. Mas como é que pode chegar à frente uma sabedoria conquistada, um conhecimento da lei de retaguarda? É porque se eu tenho o corpo físico, eu tenho aquele corpo que Paulo fala em Coríntios. Existe corpo terrestre e existem corpos celestes.
Então o psicossoma, o perispírito, ou o K dos egípcios, ou o Eidolon da Grécia, ou o mediador plástico de determinadas correntes filosóficas, esse corpo eu costumo sonhar com ele. Ou vocês nunca sonharam? Tem muito sonho que é a mente que trabalha, não tem nada a ver. Mas tem uns sonhos que quando alguém me acorda de manhã, eu me sinto até chegando de volta. Vocês nunca viveram isso? Eu estava longe. Meu corpo estava longe. Eu estava longe como? O meu corpo espiritual. E esse permanece. Essa sepultura não destrói. Ele vai. E na hora que se prepara um retorno à vida física, e se projeta todo aquele esquema da chamada biogenética, e o espermatozoide vai e conjuga-se com o óvulo, formando o ovo, ou o embrião, aí se vincula aquela entidade para reencarnar. E ele começa a gerenciar a formação do mundo, através desse corpo espiritual dele. E o novo corpo começa a receber impressões do campo mental da individualidade que volta com a sua sabedoria, embora não clarificada nas lógicas dos fatos, porque fica tudo de modo embrionário, de modo intrínseco. Começa a surgir dentro dele a tendência para a matemática, que ele sempre teve, ou a tendência para os idiomas, para as línguas, ou a tendência para outros campos da ciência ou das profissões. É assim que os fatos desenvolvem. Então nós, quem sabe, estamos vivendo isso. Então o céu representa camadas da intimidade consciencial da criatura, e é que pode ser machucada, ferida, sensibilizada. Pecar contra o céu é pecar contra a consciência lúcida, a consciência clara. É assim que nós vamos compreender o Evangelho. Obviamente dentro desta ótica, sem entrarmos nos registros de cada consciência segundo os ângulos, que essa consciência naturalmente vem trabalhando. Mas a lógica nos mostra isso. Pequei contra o céu. Eu tinha uma consciência plena do que é viver ao seu lado, trabalhando junto do seu coração, e resolvi fazer uma coisa insensata. Então eu pequei contra a consciência. E perante ti. Por que não é contra ti? Tem alguém que é capaz de pecar contra Deus, hein? Ele fica lá de cima assim, pega na primeira esquina, e diz assim, olha o que você aprontou comigo. Nós que somos pais imperfeitos, o filho apronta, a gente fica passando a mão. Ah, ele estava assim, ele fez uma bobagem, uma cochilada, esse é de menino mesmo. Isso é nós que somos daqui. Não que ele seja paternalista, às vezes, como nós o somos, mas na realidade ninguém peca contra Deus, porque ele é a inteligência suprema, a misericórdia viva, o amor infinito. E a proposta dele não é punir, a proposta dele é educar. Quando alguém cria um problema sério que vem para cá para pagar, entre aspas, ou para quitar-se ante a lei, a gente daqui para lá fala assim, quando a pessoa está muito mal, muito doente, a gente fica assim, o que ela terá feito no passado? Não é certo? A gente fica lá querendo saber o que está pagando. Mas de lá para cá não é assim não. Chegam os amigos do plano maior, os colaboradores diretos de Jesus, olham para nós, normalmente eles nos ajudam. Quem conhece a doutrina tem visto isso. Vamos lá ajudar o fulano. Quantos livros nós analisamos assim? Vamos atender o fulano que está debaixo de uma situação complexa. Não é assim que a gente vê na doutrina espírita, que é espírita. Olha, imaginando que eles viessem assim, vamos lá ver como é que ele está pagando aquilo. Então daqui para lá é pagamento, porque nós somos imperfeitos. Mas de lá para cá é amor.
convite à vida verdadeira através de um sistema chamado dor. E os espíritos comentam, sabe como? Será que dessa vez ele vai guardar? Ele não pode continuar sofrendo? Ele não pode tirar isso, porque senão nós vamos complicar a dor. É igualzinho no campo dos companheiros, muitos aqui presentes, no campo da justiça, não é isso? E que naturalmente tem que lançar-se a solução de um caso, de um processo, e que vê aquela criatura sem condições de saída a ser levada, além do tribunal, ser levado por uma condenação, até em prisões duras, fechadas, de prisões de alta segurança. Será que ele vai melhorar? Ou será que ele vai continuar uma figura perniciosa à sociedade? Então nós temos pontos que a gente não pode esquecer. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Agora entra o ponto que a gente queria deixar bem tranquilo no que respeita a esse mecanismo de planejar, de propor, de meditar sobre o que vai conduzir e de trabalhar o acontecimento na sua linha concreta. O versículo seguinte diz assim: e levantando-se foi ter com seu pai. O que nós tivemos aí? Primeiro planejamento: levantar-me-ei e ter com meu pai de Elias. E bolou o que queria falar. E levantando-se foi ter com seu pai. Só que não precisou de bater de joelho. Meu pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno. Isso não teve que falar de início. Mas à frente ele comenta isso na parábola. Porque o pai não deixou. Houve uma alegria intensa no fato dele ter se reconciliado. E isso faz parte da engrenagem da bondade superior em Deus e com Jesus. Deixa que o livre-arbítrio trabalhe no coração dele. E quando ele estava longe, o seu pai o avistou, segundo narra a parábola, e ele foi correndo, abraçou o filho, o envolveu com todo carinho e recebe com toda a distinção. E que define? Nós temos que ter atitudes que já representam grandes passos. Levantar-se, ir ter com o Pai. Ir e levantar. Se nós pudermos hoje levarmos em nosso coração esses dois verbos, é um dos verbos mais utilizados no Evangelho. É o verbo levantar. Jesus curou a sogra de Pedro e ela levantando-se logo. Não ficou lá assim, me dá a mão aí alguém, que eu consigo levantar. Levantando-se. E ele, e levantando-se, foi ter com seu pai. Porque nas grandes decisões, e todas as áreas em que nós militamos, sob os auspícios da bondade superior com Cristo, com o Criador, é tudo de foro único, de decisão conjunta. A gente às vezes vai procurar uma solução, é comum no nosso campo espírita, como também deve ser comum nas demais áreas em que a bondade superior circule por aqueles companheiros que ali militam. Mas uma das coisas que mais acontece no nosso meio, numa área que nós chamamos de atendimento fraterno, a pessoa chega e nós vamos atendê-la. O caso é um caso de dificuldade conjugal, não tem isso demais hoje? Ô, senhor Nora, eu vim cá para saber se eu separo ou se eu não separo. Não é assunto meu. Por que eu não posso entrar nesta? Porque se ela separa, se eu separa, ele devia separar mim. Se deu certinho, vai ser um sucesso, entre aspas, na nossa ótica de cá, não saímos de lá. E se deu complicado, também eu fui engano com essa sonora. Então fica esse jogo, 50% de êxito
de louvor e 50% de pedido. Então não vai ser no nosso ambiente que ela vai receber a decisão final que é dela, é pessoal, é intransferível. Nós estamos trazendo um exemplo prático para esse sentido. Ela pode entrar sem nada na cabeça e sair com um punhado de coisa, mas quem vai decidir é ela. Senhor, não, eu opero ou não opero? Se o risco é tanto, sabe que eu vou operar, só não tem um espírito a me falar. O espírito não fala isso, não. O espírito superior não entra nessa. Isso mesmo? Não entra nisso. Às vezes tem esses acontecimentos. Eu fui lá ouvir o espírito, não opera assim, que o negócio é fábula contada, vai sair inteira. A pessoa chega lá, às vezes, desencarnou na anestesia. Então, quem que é o culpado? Também eu fui ver um sempre espírita aí, não sei o que, me informar, até achei que era lógico, mas olha fria que eu entrei. O meu parente lá. Então, na realidade, nós temos que ter esta conceituação que ela é válida. A decisão é sempre nossa. Deve ser sempre nossa. Porque no campo dos dispositivos legais, que eu vou voltar a falar nisso, não adianta que a gente vai viver, porque se não houvesse uma linha de justiça no universo, o universo seria um caos. Por exemplo, a criatura está doente, veio com problemas de estômago, de fígado, porque ingeriu bebida alcoólica a vida inteira na última vida. O que aconteceu? Até que não teve doenças muito complicadas na época que ele era viciado, não. Minou o organismo todo, mas ressonou, ou ressoou, melhor dizendo, refletiu no perispírito dele, nesse corpo que eu falei agora há pouco. E esse outro corpo que vai estar presente no novo que ele vai receber, então ele chega aqui com o fígado propenso a apresentar determinadas doenças, seja hepatite ou qualquer uma outra, o estômago também, que não pode comer isso, que dá gastrite, toma aquilo, dá problema. Então o que acontece? É lei, é justiça. Você dilapidou o corpo, agora vai trabalhar com cuidado. Eu não posso comer nada. Não posso tomar muita água. Cerveja nem pode passar perto. E ele vem todo controlado. Está arrumando todo o equipamento de novo. Perceberam o sentido? Lei de justiça. Então ela se cumpre. Ela chega, ou nós gostamos ou não, mas ela chega, porque é da lei. É do equilíbrio do universo. Agora, tem coisas na lei. A criatura, por exemplo, veio para os 30 anos, tem um problema sério de saúde. Ele andou na vida passada. Ele andou utilizando as mãos de modo infeliz. Isso é uma caída do filho pródigo. Espantava os outros. Por exemplo, uma autoridade policial arbitrária, ou uma outra condição de briga qualquer, sempre usava as mãos negativamente. Chega no plano espiritual, meu Deus, olha o que eu fiz na minha vida. Eu vou ter que voltar para receber pancada a vida inteira nessa e mais não sei quantas? Não. Porque existe um valor no Evangelho chamado o amor cobre a multidão de pecados. Guardemos isso. Mas é para valer mesmo, não é só figurinha ou registro bonito por um quadro, não. É realidade de vida. E essa criatura vem para cá. Quando chega aos 12, 13 anos, um colega diz assim: eu frequento uma mocidade lá em Itaúna, no centro, que nós temos um centro aqui, o Francisco de Assis, não é esse? Lá, não é esse? Do nosso lado. Então o que acontece? Chega aqui, o amigo falou: vamos lá para você ver a mocidade. E ele fica frequentando a mocidade. E vem com toda a onda perigosa, até dá um reumatismo qualquer hora. Porque ele foi infeliz. Aí depois de algum tempo, ele está lá com seus 17, 18, 19 anos, tem um curso de paz. Ah, eu vou fazer. E começa a dar paz. Não é bonito? Ajudar os outros, impor as mãos. Hoje até as religiões não espíritas usam isso. Então é como se ele fizesse assim: cada vez que ele põe as mãos, Senhor, aí menos uma pancada. Menos.
menos outra batida. Então nós vamos notar que mesmo no nosso ambiente, sob a tutela do amor, cobre a multidão de pecados, nós temos muita tarefa que a gente está fazendo, e não sabe se nós estamos pagando ou estamos amando. No fundo é amor, não é? Porque nós estamos tendo uma visão diferente. Mas muitas vezes nós estamos achando que somos aquela criatura, nós estamos liquidando calma e tranquilamente. Até a justiça hoje, vocês estão aqui presentes para nos ajudar, não temos penas alternativas aí, mas você vai ajudar lá naquela festa, tem que trazer para mim aqui o relatório. Quer dizer, já mostra que isso tudo está sendo filtrado. Quando se encontra o quê? Disposição de retificação do próprio coração, do próprio interação. Então nos mostra que a lei é uma realidade, mas ela não se permite ser alterada, não. Nós tínhamos um companheiro razão, pode haver derrogação na lei, mas a lei não pode ser derrogada. Eu olhava assim, não entendia bem. Aí eu comecei a pensar, realmente não há derrogação da lei, mas dentro dela, componentes podem se alterar no campo aberto. Isto que diz respeito às linhas morais da individualidade. Então, repetindo e complementando já a nossa caminhada, porque o tempo já está vencido, nós vamos encontrar que esse filho pródigo é a nossa história, com algumas exceções, que reúne uma série de desmandos, uma série de atitudes menos felizes que nós levamos a efeito no ramerrão da vida. Só que a fazenda é a do Criador. Você vai com um corpo assim, você vai ter uma inteligência lúcida, você vai ter lá o pai que vai te colocar no colégio, que vai te entrar na faculdade, você vai ser isso, vai ser aquilo. Esse é o recurso que ele traz. E chega aqui às vezes complicado. Então muitos de nós estamos sendo convocados a um processo retificador da própria existência. Então, voltando, que a parábola prossegue, como o filho egoísta, isso que ficou em casa, mas ela é muito extensa, e não adianta fazer um levantamento na sua extensão e às vezes determinados valores ficam prejudicados. Lá também tinha um, que era chamado de filho egoísta, mas numa outra oportunidade para falar disso, né? Então nós vamos observar que isso tudo é um mecanismo de nós alcançarmos o que é viver. Viver com vigilância, viver com equilíbrio, viver sabendo que está servindo com amor, está servindo de maneira espontânea. Porque imaginemos que eu fosse trabalhar no mecanismo de vida e crescimento consciente, a nossa companheira pensou, só não pode fazer isso para mim, peraí que eu vou no Evangelho, se eu posso. Não posso não. Isso é vida. Isso é tutela. É debaixo de nos informar com inteligência e clareza, traçar nossa linha nos fundamentos da consciência plena e agir com espontaneidade. Agora, antes da espontaneidade, tem que ter disciplina, às vezes. Tem que pegar para valer. Até que essa disciplina se desague naturalmente, numa linha chamada espontaneidade. Eu sou assim que convivo dessa maneira. E aí sim, nós vamos compreender Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, sem fantasmas, sem preocupação. Até a felicidade que a gente vive e fica preocupado, mas quando está tudo muito bom e tem qualquer coisa ali na uma semana que eu estou ótimo. Não é isso? Até isso nós temos preocupação. Então nós temos que viver com naturalidade e dar o recado com carinho. É esse o trabalho que nos é atinente à luz dos conhecimentos que nós temos recebido. Passo a todos, sejam felizes, que esses 2 anos desta casa possa ser o princípio de N outras comemorações, ainda que outros tenham que vir nas substituições naturalmente, que a vida vai propondo para que o trabalho prossiga e tudo corra muito bem. Que Jesus nos abençoe.